Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Quero trazer uma abordagem para você muito importante hoje a respeito do sonho de Nabucodonosor em Daniel, capítulo 2. Você já pode contemplar esse mapa escatológico, é o plano divino através dos séculos. Aqui nós temos a ilustração, figurativamente, a estátua está deitada, representando um esboço político da história da humanidade, desde o seu início até o seu término, com o governo do anticristo. Começa os tempos dos gentios, com o Império Babilônico representado pela cabeça de ouro, que nos fala Daniel, capítulo 2, versículo 37. Por intermédio desse mapa, o plano divino através dos séculos, nós podemos recordar o passado, entender o presente e conhecer um futuro bem próximo de nós. Então nós queremos hoje nos prender apenas ao sonho da estátua de Daniel, capítulo 2, de onde começa os tempos dos gentios, profetizado pelo Senhor Jesus, tanto em Lucas 21, 24, como em Mateus 24, 27. Eu quero deixar um texto para você já de antemão, que é o texto de 2 Samuel 23, versículo 3. Lembrando ainda que a própria história secular, ela confirma a veracidade da Bíblia. Império Babilônico, cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata representando o Império Medo-Pérsia, o ventre e as coxas de cobre representando o Império Grego-Macedônio, e também as pernas de ferro representando o Império Romano na sua parte oriental e ocidental, e os pés da estátua em parte de ferro, em parte de barro, representando o atual momento político que estamos vivendo, um capitalismo democrático, que entregará o seu domínio ao anticristo na representação dos 10 dedos da estátua, que são os mesmos 10 chifres da besta do Apocalipse. Nada mais do que 10 confederações de reinos, tendo o Império Romano revivido, que entregará o seu domínio por uma hora aos líderes mundiais, e esses entregarão o seu domínio, autoridade e poder ao anticristo, cujo poder e domínio é representado por uma vara, e nós vamos falar isso. Receba aí o texto de 2 Samuel 23, versículo 3. Haverá um justo que domine sobre os homens. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Copiou? 2 Samuel 23, versículo 3. O governo e domínio é representado por uma vara na palavra profética. Em Êxodo capítulo 4, de 2 a 4, e o verso 17, assim está escrito. Deus chega para Moisés, que estava apacentando o rebanho do seu sogro Jétro no deserto de Midian, e diz assim, que é isto em tuas mãos? E ele disse, uma vara, Senhor. E ele disse, lança em terra. E ele lançou a sua vara na terra e tornou-se em uma serpente, uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Se sabe que não se pega uma cobra pelo rabo, se pega pela cabeça, senão ela te dá um bote. Mas só que essa cobra em potencial já estava derrotada, representando a serpente que foi esmagada debaixo dos pés do Senhor Jesus. Então agora Moisés pega nessa serpente pela cauda e ela se transforma em vara novamente nas suas mãos. E olha o que está lá no versículo de número 17, muito interessante. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais, e com a vara da autoridade de Deus em suas mãos, agora Moisés traria os juízos de Deus sobre os egípcios e os seus deuses, e o livramento tremendo ao povo de Israel. Em potencial, meus caros ouvintes, a vara do domínio e poder de Deus, ela foi entregue na mão de Adão para governar toda a terra e depois nas mãos de Noé. Ambos fracassaram e Deus então retoma essa vara do domínio e entrega nas mãos de uma nação, a nação de Israel. Se você olhar para Gênesis 1, 26 e 28, Deus fala com Adão, tudo está entregue nas tuas mãos, tu dominarás sobre tudo. A vara do domínio foi entregue na mão de Adão, esse fracassou,
desobedecendo a Deus, pecando contra o Senhor, a vara do domínio vai para as mãos de quem? De Satanás, o arqui-inimigo de Deus, o grande usurpador, a serpente antiga, o diabo, o dragão, o enganador do mundo, o opositor a Deus, o acusador dos judeus e o adversário da igreja. Chega no período do dilúvio, na corrupção do gênero humano, já passamos então o período do Gênesis, quando nossos pais são expulsos do jardim do Éden, a vara do domínio sai de suas mãos, e Satanás leva a raça humana à corrupção do gênero humano, até que não houve mais remédio e Deus então destrói o mundo antigo com as águas do dilúvio, salvando Noé e a sua família, e após sair da arca, Deus coloca a vara do domínio nas suas mãos. Ele planta uma vinha assim bebeda, peca contra Deus, a vara cai, volta para Satanás, que vai então da Torre de Babel até então do Egito. Quando Deus levanta Moisés e tira Israel da terra do Egito, depois de 430 anos de escravidão, coloca a vara do domínio nas mãos de uma nação. Está em Êxodo 19, de 5 a 8. E então Deus fala para Israel: tu serás um reino sacerdotal e tu dominarás sobre tudo e todos, fazendo o meu nome ser crido, temido, confiado, glorificado e exaltado em toda a terra. Mas o que acontece? Quando Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, rodeia o deserto por 40 anos, e depois, então, quando chega na Terra Prometida, eles se corrompem, entram num jugo desigual com os infiéis e passam a adorar os Baalins, Astarote, colocar os seus filhos nos braços de um deus incandescente chamado Moloque, se corrompe contra Deus, as 12 tribos se dividem, as 10 tribos do norte são levadas para a Síria, nunca mais voltaram, as outras 2, Judá e Benjamim, são levadas para o cativeiro babilônico, e a partir daí, então, o domínio do mundo passa de Adão, Noé e a nação de Israel para as mãos dos gentios, que está sendo dominado por Satanás. O domínio do mundo hoje está na mão de Satanás, embora Deus tenha o controle. Mas os domínios do mundo foi entregue a Satanás, e nós vamos ver mais à frente, na tentação no deserto, que o próprio Satanás diz isso. Né? Então, o que esse povo, infelizmente, deixou muito a desejar. Não é? Todos fracassaram, tanto judeus como gentios e todas as nações. Com isso, Israel é levado para o cativeiro babilônico, e você olhando, você vai ver em 2 Crônicas, capítulo 36, de 15 a 21, como Jeremias 39, de 8 a 10, o povo de Israel, ele é arrastado com animais para o cativeiro, e Deus levanta os seus profetas de madrugada, enviando a sua palavra velozmente, porém os seus profetas foram apedrejados, foram mortos, mofaram da palavra de Deus, não deram crédito, lembrando que todo juízo é precedido por um aviso, não deram ouvidos e o juízo veio, de forma terrível, tremenda. E até hoje, Israel está colocado num desvio e sofrendo debaixo dos pés dos gentios, até que esse tempo se complete, quando então, no final da grande tribulação, com a batalha do Armagedon, terá chegado o fim definitivo, destruição do domínio gentílico, que será, no futuro próximo, entregue a Satanás. Mas Jesus virá com poder e grande glória, todo olho verá, nascendo como sol da justiça para Israel e trazendo livramento ao seu povo. Aprisionará a besta e o falso profeta no lago de fogo, e Satanás o colocará no poço do abismo, e Jesus governará por 1000 anos de mar a mar, supremo absoluto, e haverá então o conhecimento universal, domínio universal, justiça, paz, prosperidade, longevidade, tudo isso no governo de 1000 anos de Cristo Jesus, que não é espiritual, que não é figurativo, é literal. Jesus ainda não está governando, nós não estamos vivendo o milênio, porque as profecias dizem que no milênio haverá paz, não haverá guerras, não haverá mais pestilências, epidemias, toda a terra voltará à sua normalidade, Deus vai colocar em ordem todo o planeta, como no princípio da criação, pela rebelião dos anjos,
a terra que transtornou-se, ficou caótica e mergulhou-se em trevas, e Deus recriou a terra em 6 dias, dizendo, haja isso, haja aquilo e haja aquilo outro, e a terra voltou à sua normalidade, conforme Deus havia criado no princípio, que Deus criou os céus e a terra. Aí vem o verso 2, e a terra era sem forma e vazia, mas Isaías 45:18 diz que a terra não era sem forma e vazia, ela tornou-se por causa do pecado dos anjos, e aí Deus planta o jardim do Éden e começa a nossa história. De lá para cá, o homem, tanto Adão como também Noé, fracassaram, a própria nação de Israel também fracassou, e agora o domínio do mundo está nas mãos dos gentios, todas as nações que não são judias, chefiado, dominado por Satanás. Na verdade, esse mundo está dominado, mas Deus está no controle e ele vela pela sua palavra no céu. Com isso, então nós vemos o porquê que a situação nos é tão desfavorável, visto que o domínio do mundo está na mão de Satanás. Né? O homem fracassou em governar com justiça, ambos, judeus e gentios, têm governado para si mesmos e não para Deus, é a triste realidade, e este fracasso foi visto de um modo geral na confusão de Babel, no fracasso de Israel no período da teocracia, que terminou com o cativeiro babilônico, e no fracasso das nações nos tempos dos gentios, em especial hoje, no regime da democracia capitalista consumista, que eu chamo de um sistema capitalista que está imperando no mundo até que Jesus venha, ou até que a igreja acorde, entenda as profecias, se desperte do sono espiritual e clame, ora vem Senhor Jesus, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque não vai haver melhoras e ninguém irá desbaratar o sistema contra Deus que existe nesse mundo, a não ser o Senhor Jesus, que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos e é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Finalmente, o governo do mundo e anticristão vai dar lugar, sim, e ser sobrepujado pelo reinado glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo direito de reinar é incontestável e o domínio que não terá fim jamais. Senão, vejamos a profecia de Isaías 9, de 6 a 7, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluias? Isaías 9, versos 6 e 7. Temos uma outra passagem também em Jeremias, que eu gostaria de recitar ou ler para você, Jeremias 23, de 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum governante exerce o controle além do que Deus permite. Está lá em Daniel 4,17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E é verdade que o governo ordeiro faz parte da provisão de Deus para as suas criaturas. Você pode conferir em Romanos 13, de 1 a 7, e 1 Pedro 2, versos 13 e 14, Deus não me deixa mentir. Sob circunstâncias, meus amigos, normais, o cristão deve obedecer, sim, às leis dos homens. E lembre-se, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Está em Mateus 22, versículo 21. Nós devemos sujeitar as autoridades por amor ao Senhor. Por mim, diz o Senhor, reina os reis e os príncipes ou governadores. E eles decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra, está escrito em Provérbios 8, de 15 a 16.
Provérbios também tem partes proféticas. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 9:9. Nota-se que quanto à globalização, temos o mesmo intento de Satanás quanto à sua rebelião contra Deus e também na Torre de Babel. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. Eia, façamos, edifiquemo-nos uma cidade, que é representação política, e uma torre, que é uma representação religiosa, cujo topo, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, um líder, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, de 1 a 4. Isso é o mesmo que a globalização que estamos vendo, querendo reedificar ou reconstruir a Torre de Babel. Pois que Satanás e aos homens que se opõem a Deus, querendo subir as partes mais altas, as partes mais baixas, eles descerão. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Lembra dessa regra? Pois é. Sem dúvidas que no fundo desta intenção ia nada menos que uma tremenda rebelião contra o plano de Deus para o reinado messiânico. O Senhor mandou que se espalhassem, povoassem, enchessem toda a terra. Gênesis 8, 17 e 9, de 1 a 2. O inimigo os aconselhou ao contrário, em Gênesis 11, de 1 a 4. Os homens mudaram, gente, a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que é bendito eternamente. Romanos 1, 25. Eles, induzidos por Satanás, sempre buscam mudar e quebrar os planos de Deus, mas os planos de Deus jamais fracassarão. Observa-se hoje, meu querido, o mesmo espírito dos dias de Babel. A globalização prepara o mundo para o anticristo e a igreja para o arrebatamento. Maranata, ora vem Jesus. Na verdade, o principal desejo do homem odierno é ter domínio, poder e adquirir um nome, mas se esquecem de que domínio e poder pertencem a Jesus. E querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome que se nomeia, quer no céu, quer na terra ou debaixo da terra. E sobre este nome, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode conferir em Romanos 14, 11, isso que eu te falei, e Filipenses 2, de 10 a 11. Lembrando que Romanos 14, 11 é para os crentes e Filipenses 2, de 10 a 11